Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Aproveita, se inscreve em nosso canal, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Hoje nós vamos estudar sobre genealogias. O que é? Então não sai daí, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Gênesis 10, versículo 1. Se você fosse desafiado a responder quem foi o seu tataravô, você saberia responder? E se a pergunta avançasse em busca de mais informações e perguntasse qual foi a profissão dele? Seriam perguntas fáceis ou você teria certa dificuldade para respondê-las? A verdade é que conhecemos a história daqueles que pavimentaram a estrada por onde caminhamos hoje, nos ajuda a saber quem somos. E o que é genealogias? Bom, precisamos antes de mais nada entender o conceito por trás da palavra. A genealogia é o ramo da ciência que estuda a origem e a disseminação das várias gerações de uma família. E isto é feito a partir de informações buscadas em documentos históricos e certidões de nascimento e óbito. Assim se consegue descobrir quem são os nossos antepassados e quando e onde eles nasceram. Hoje os cartórios são os meios mais utilizados para estas pesquisas. O povo judeu tradicionalmente dá muito valor aos registros das suas genealogias, o que nos permitiu conhecer muitos dos personagens que compuseram a sua história. As genealogias presentes nos relatos bíblicos têm como propósito nos municiar com respostas às perguntas que surgem à medida que começamos a aprofundar o estudo da Palavra de Deus e nos aponta para importantes detalhes de personagens históricos à medida que suas histórias são contadas. A genealogia indica a raiz de determinada família ou mesmo de um único indivíduo. Já no texto bíblico, a genealogia nos mostra que determinados personagens não surgiu do nada nem para o nada. Ele descende de ancestrais importantes e o que evidencia o próprio plano de Deus. Ao mesmo tempo, somos levados a conhecer esses personagens, muitas vezes apenas ao ler os seus nomes. A genealogia também tem como finalidade apontar a natureza histórica dos eventos narrados pela Bíblia e demonstrar a continuidade dos fatos, fazendo a ligação do passado com o presente e, no caso específico da genealogia de Noé e seus filhos, mostrar os efeitos do pecado na história da humanidade. E quando descobrimos que tanto os personagens bíblicos e os fatos por eles relatados e vividos foram reais, nossa cosmovisão fica alicerçada em fatos que não podem ser refutadas como sendo frutos de mentes criativas, que criaram uma narrativa paralela que não se sustenta com a realidade. E aí os detratores da Bíblia se veem obrigados a baixar a guarda ou procurar outros caminhos para atacá-la que não o caminho da história. Quando Lucas começa a fazer o relato de como e quando a morte de Jesus ocorreu, ele não para o seu relato na pessoa de Jesus, mas segue retroagindo no conhecimento histórico, apresentando primeiro a José, pai de Jesus, e seguindo a sua narrativa até apresentar a Adão como o Filho de Deus. Lucas 3, versículos 17 a 38. Lucas conseguiu, com sua narrativa histórica, mostrar através das genealogias a ligação direta entre Adão, os patriarcas e Jesus, e que todos os personagens citados foram pessoas reais e não fruto de uma imaginação fértil. Por isso que devemos conhecer a nossa história e a história que compõe a nossa cosmovisão, que deve estar baseada na historicidade bíblica e não em achismos ou crendices tolas. Além do relato das genealogias de Gênesis 10, tão importante para o estudioso da Palavra de Deus, há também uma informação triste que aponta que mesmo passado pouco tempo do dilúvio, os descendentes de Noé já estavam caminhando no sentido contrário da vontade de Deus, negando abertamente os conselhos deixados por Noé e, como resultado, nasceu o desejo de construírem a Torre de Babel. Amanhã vamos ver o que está por trás desse desejo, mas por ora, fique na paz e na graça e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar.
Deixe o seu curtir, comente e compartilhe. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.